Vamos direto para Diadema, na Grande São Paulo. A repórter Ana Paula Campos está lá acompanhando o trabalho dos bombeiros. E ainda essa informação está valendo. Uma mulher permanece aí sob os escombros. Bom dia, Ana. Bom dia, Rodrigo. Essa informação está valendo sim, já são aí já são 15 horas de trabalho ininterrupto dos bombeiros aqui na rua Jacarandá, que fica no bairro Eldorado, onde fica essa igreja Assembleia de Deus, uma igreja muito antiga aqui no bairro. O pessoal diz que ela já funciona há muito tempo aqui nesse bairro e chega a reunir nos finais de semana de 300 a 400 pessoas. Os bombeiros, olha só, estão fazendo uma escavação aqui na parte direita da igreja, que é justamente onde testemunhas disseram que estava a senhora identificada como Wanda Maria Martins, de 54 anos. Na hora do desabamento, que foi ontem, por volta das 3 horas da tarde, ela estaria numa janela tomando um sol. E aí os bombeiros estão escavando justamente esse local com todo o cuidado, usando britadeiras, mas aos poucos retirando os blocos de concreto, porque há riscos de novos desmoronamentos. A laje da igreja que a gente vê que ficou atravessada aqui, ela está muito instável, segundo o Corpo de Bombeiros nos informou agora de manhã. Os 3 filhos da dona Wanda estão aqui acompanhando o trabalho dos bombeiros desde ontem. E diferentemente das outras vítimas que foram resgatadas durante a madrugada, ela não fez nenhum contato com os bombeiros não ouvem ela falar, quer dizer, ela não fala e eles também não fizeram nenhum contato visual com ela. Os filhos disseram que ela toma medicação controlada, que tinha saído de uma unidade de saúde onde ela faz um atendimento médico e veio para a igreja, que o combinado, era que depois do culto ela voltaria para casa, que fica aqui perto da igreja. Na hora do culto, cerca de 10 a 12 pessoas participavam aí do culto, né? Por sorte, a igreja não estava lotada. Durante a madrugada, 2 pessoas foram resgatadas. A gente tem a identificação delas, é o Anderson Pérez Thiago, de 23 anos, que foi levado para o Hospital das Clínicas com múltiplas fraturas, e também o Ezequiel Matias, de 44, que foi levado para o Hospital Mário Covas, em Santo André. Rodrigo. Tá bom, Ana Paula, a gente volta a conversar logo mais. As nossas equipes acompanharam aí os familiares das vítimas, as primeiras horas dos resgates. Vamos dar uma olhada. Parentes por perto, sem notícias. É angustiante. Que informação você tem? Só que caiu, não tem que ele tá bem, só estou aguardando. E bombeiros e policiais por toda parte, correndo para salvar 3 pessoas debaixo de escombros. Elas estavam entre os cerca de 15 fiéis que participavam de um culto neste templo da Assembleia de Deus em Diadema, na Grande São Paulo, quando a laje da igreja desabou. Para ver a dimensão do estrago, basta comparar como ficou o prédio com esta foto da igreja de 2011. Os bombeiros disseram que só a perícia poderá apontar as causas do desabamento, mas há pistas. O prédio passava por uma reforma com obras de escavação para a construção de uma garagem. A prefeitura de Diadema disse que a igreja não tinha autorização para fazer essa reforma. Na segunda-feira, agentes da Secretaria de Habitação estiveram no local. Como não havia alvará para a execução da obra, a orientação foi paralisar o serviço até que todos os documentos fossem apresentados. O assessor jurídico da igreja disse que a obra estava paralisada fazia 15 dias. A obra não estava em andamento mais, tá? Que tipo de Agora, não sei dizer, porque nós temos várias igrejas, tá? Não sei exatamente a obra que eles estavam realizando aqui, mas eu sei que a documentação estava sendo agilizada junto à prefeitura, e isso eu tenho informação porque a gente estava cuidando disso. Moradores contam que o templo funcionava aqui fazia mais de 50 anos. O prédio fica no fim de uma rua sem saída, bem residencial. Muitos dos vizinhos não frequentavam os cultos, mas viviam a rotina dos fiéis. O seu Edmilson mora em frente à igreja há 10 anos e diz que nos fins de semana o templo enche. Ele acompanhou o vai e vem das reformas. Pelo que estavam tirando de terra aí, a gente tinha assim, a percepção que alguma coisa ia acontecer, né? O assessor jurídico da igreja disse que a igreja, no caso, vai prestar todo o atendimento necessário às vítimas do desabamento. Nós vamos diretamente ao Globocop com o repórter Felipe Guedes, que está a bordo, com mais imagens de um outro ângulo aí do trabalho dos bombeiros nesta igreja em Diadema. Bom dia. Oi, Rodrigo. Então, bom dia para todo mundo. A gente sobrevoou a Rua dos Jacarandás, onde ficava essa igreja evangélica, né, Assembleia de Deus. Ela desabou ontem por volta das 3 da tarde. A Ana Paula Campos já mostrou pra gente lá de baixo, ela está aí desde cedo também acompanhando o trabalho dos bombeiros, e agora a gente mostra
De um outro ângulo, como você disse, a gente nota que os bombeiros estão concentrados aqui nesse ponto. Apesar de ser ali barra de concreto, laje, muito cimento, né, ferro, então estruturas muito pesadas, o trabalho deles é muito delicado, até porque eles estão tentando encontrar uma senhora de 54 anos que continua desaparecida aí no meio dos escombros, né, a dona Wanda. Então, dona Wanda Maria Martins, 54 anos, ela ainda não foi encontrada e aí eles trabalham ali, a gente viu agora há pouco com baldes, eles vão retirando a terra, o entulho, a parte menor e tem uma britadeira também e algumas outras ferramentas para quebrar esse concreto todo. É claro que sempre a torcida para que fiquem alguns bolsões de ar ali no meio de tudo isso, para que a dona Wanda, né, esteja dentro do possível bem, esperando aí o resgate dos bombeiros. Outros 2 homens já foram retirados dos escombros e ontem, logo depois desse desabamento, um homem e uma criança de 4 anos também foram resgatados daqui. A gente continua acompanhando esse trabalho, Rodrigo. Obrigado, Felipe Guedes. 5 pessoas soterradas quando a laje de uma igreja desabou em Diadema. Isso foi ontem e o trabalho dos bombeiros continua até agora. 4 dessas 5 pessoas foram retiradas com vida. Essa 5ª pessoa, uma senhora de 54 anos, está sendo procurada até agora. Vamos dar uma olhada na reportagem do Gustavo Toledo e do Ricardo Claro, que acompanharam os trabalhos no decorrer da noite. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o teto desaba. Uma nuvem de poeira toma conta do lugar. Esse homem que varre a rua consegue escapar ileso. O estrondo chama a atenção dos vizinhos, que logo correm para a frente do templo. O desabamento foi ontem por volta das 3 da tarde nesta igreja evangélica Assembleia de Deus. Cerca de 15 fiéis participavam do culto quando a laje caiu. Dona Irani estava dentro da igreja quando, de repente, viu tudo desabar. Aquela parte de lá, quando desceu, a gente viu, estava sentado no banco, só que perto da porta. Aí, na hora que eu escutei o barulho, eu saí correndo. Nessas imagens dá para ver Dona Irani de casaco vermelho, saindo correndo da igreja. Desesperada, ela pede ajuda. E eu caí na hora da saída da porta estreita, eu caí, bati a cabeça. A laje ficou atravessada no terreno, inclinada sobre os escombros. Um homem e uma criança de 4 anos foram retirados com ferimentos leves e encaminhados para o pronto-socorro de Diadema. Eles passam bem. Os bombeiros passaram a madrugada trabalhando no resgate de outras 3 vítimas. Um trabalho delicado, já que havia o risco de mais desabamentos. Estamos fazendo uma remoção manual de todos esses escombros. Tá? Não podemos colocar máquinas pela acomodação de toda essa estrutura. Pode ser que agrave a situação das vítimas. 2 homens foram encontrados com vida. Um deles teve de ser socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Quase 4 horas da manhã e a tensão de todo dia e madrugada dá espaço agora para uma salva de palmas. O segundo homem acabou de deixar aqui a área do desmoronamento. Uma mulher identificada como Wanda Maria Martins, de 54 anos, ainda não foi encontrada. Os filhos dela disseram que a mãe sempre participava aqui do culto na igreja. A informação inicial é que ela estaria bem nesse ponto em que os bombeiros estão trabalhando agora. Moradores contaram que a igreja funcionava fazia mais de 50 anos. O templo passava por uma reforma com obras de escavação para a construção de uma garagem. O assessor jurídico da igreja disse que a obra estava paralisada fazia 15 dias. A obra não estava em andamento mais, tá? Agora, não sei dizer, porque nós temos várias igrejas, tá? Não sei exatamente a obra que eles estavam realizando aqui, mas eu sei que a documentação estava sendo agilizada junto à prefeitura. E isso eu tenho informação porque a gente estava cuidando disso. A prefeitura de Diadema disse que a igreja não tinha autorização para fazer essa reforma. Na segunda-feira, agentes da Secretaria de Habitação estiveram no local. Como não havia alvará para a execução da obra, a orientação foi paralisar o serviço até que todos os documentos fossem apresentados. Laura Cassano está lá, acompanha os trabalhos. A perícia ainda não foi feita, mas a principal suspeita é que esta obra tenha provocado o desabamento. Laura Cassano. É isso mesmo, Rodrigo. Essa é a principal suspeita. Eu estou aqui em cima da laje da casa de um vizinho e o Ricardo Reichard vai mostrar então agora para vocês as imagens dos bombeiros trabalhando de um ângulo diferente. Eles se concentram aí nesse local porque eles têm 2 pistas, né? Primeiro porque foi o lugar indicado pelos cães farejadores e também porque, segundo testemunhas, teria sido o último lugar que a Wanda Maria Martins foi vista na janela da igreja.
Queria agora chamar também imagens de câmeras de segurança, né, que foram feitas e captaram exatamente o momento do desabamento. Então, logo que o teto da igreja cai, forma uma nuvem de fumaça muito forte, faz um barulho muito grande também. Isso acaba chamando a atenção dos vizinhos, eles passam ali na frente correndo, tentam socorrer algumas pessoas. Então, a polícia ela vai usar essas imagens para tentar entender direitinho o que aconteceu. É claro, como você falou, Rodrigo, somente a perícia vai poder cravar o motivo do desabamento, mas a principal tese até o momento é que uma obra sim tenha causado esse desmoronamento. A Igreja da Assembleia de Deus era uma igreja antiga, ela funcionava há pelo menos 50 anos, ela passava por uma reforma, então eles estavam fazendo a escavação para a construção de uma garagem. Só que a Prefeitura de Diadema disse que, apesar do prédio passar por uma reforma, ele não tinha o alvará para essa obra, que inclusive técnicos da Secretaria da Habitação estiveram no local na segunda-feira dessa semana e eles pediram o alvará tanto de aprovação quanto de execução da obra, não tiveram e a orientação foi para que a obra fosse paralisada. Então, o problema é o seguinte, que a Prefeitura de Diadema disse que a obra, mesmo que estivesse paralisada, os cultos eles continuavam. No domingo passado, segundo a Prefeitura, tinha pelo menos 300 pessoas no culto. Ontem, de 12 a 15 pessoas. Rodrigo. Muito obrigado, Laura Cassano.